Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Pode Prevenir, o podcast que protege você, sua família e suas conquistas. Eu me chamo Kleber Gouveia, sou engenheiro de segurança do trabalho. Tô aqui com Mariana Machado, popularmente conhecida como Mari. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, sou arquiteta, trabalho com prevenção contra incêndio há 3 anos e mais uma vez eu quero agradecer ao Kleber por estar aqui, muito feliz de fazer parte e levar informações para vocês. Legal, e falando em informação, hoje a gente vai trazer um pouquinho da NT 201 e agora a gente vai fazer um compilado, né, de algumas NTs, falar um pouco sobre elas. E o legal é que a partir de hoje começa uma série de 4 episódios, né? A gente vai falar da NT 201, Sim. 205, 6 e 8. 6 e 8. E, inclusive, com essas NTs, que são as 4 medidas básicas, a gente até já consegue fazer um projeto, né, de uma edificação que tenha um risco menor, a gente já consegue fazer um projeto. Então, pessoal, acompanha porque vai ter bastante conteúdo, bastante material, bastante projeto e vai ser muito interessante. Outro ponto que eu sempre esqueço: curtam, comentem, compartilhem, ajudem a gente aí se inscrevam no canal, ajudem a gente na divulgação. E começando aqui, a gente vai começar hoje com a NT201, que fala sobre os extintores de incêndio, tá? Uma coisa que eu acho muito legal sobre a NT e sobre, enfim, qualquer norma, é que ali no início ela tem umas definições, tem os objetivos. Então, para o pessoal que está começando a projetar ou que tem esse desejo, às vezes também até para a gente que já projeta há muito tempo, já conhece, é bom revisitar e ler de novo, né? Então, a 201 tem o objetivo de estabelecer os requisitos da parte de extintores. E legal que ela já tem uma definição de extintor de incêndio aqui logo na primeira página que fala, né? Com aparelho de acionamento manual constituído de recipiente e acessórios contendo agente extintor destinado a combater princípios de incêndio. E depois ela define o que é extintor portátil e sobre rodas. E aí, Mari, acho que você pode começar a falar um pouquinho sobre essa diferença, o que é extintor portátil, o que é extintor sobre rodas, quando que é usado. Sim, o extintor portátil é aquele que está em praticamente todas as edificações. Ele é mais comum, né? Então a gente vê mais o extintor portátil do que o sobre rodas, que não é obrigatório em todas as edificações, então acredito que por isso. Então, só explicando aqui a diferença, o portátil é aquele que você consegue transportar manualmente, né? Então você consegue ele tirar do suporte e transportá-lo manualmente. E ele não pode passar de 20 quilos, né? Então a massa total tem que ser até 20 quilos. Quando a gente fala do extintor sobre rodas, como o nome já diz, é um extintor montado sobre rodas, né? Então é quase como um carrinho que você consegue levar, diferente do extintor portátil que você carrega. O extintor sobre rodas você literalmente pega e puxa como se fosse um carrinho. Você utiliza dessa maneira. E ele tem a massa total de até 250 quilos. Caramba. É um extintor que, assim, eu costumo ver mais em indústria, Isso. em depósitos, em projetos, assim, maiores, né? Sim, o extintor sobre rodas ele é obrigatório para edificações de risco grande, né? Então, edificações como galpões, depósitos, indústrias, que você precisa, né, ter um nível maior de proteção, né? Como é um risco grande, é obrigatório ter o extintor sobre rodas nesse tipo de edificação. Acho que é por isso que não é tão comum, né? Sim, é. É, perfeito. E, Mário, acho que o grande desafio até para o pessoal que às vezes assim tira o processo, o certificado simplificado e às vezes não tem um profissional técnico acompanhando. E aí, quando vai fazer a instalação do extintor, surgem 1 milhão de perguntas. Quanto à altura, enfim, esses questionamentos. E aí, queria falar um pouquinho sobre a parte da instalação. Como Sim. é que funciona, o que a NT recomenda, como é que é essa parte da instalação. Bom, a parte da instalação tem os critérios em nota técnica. Quando a gente fala de nota técnica, é, esse nome ele pode variar de acordo com os estados, né? A gente está falando aqui da nota do Rio de Janeiro. Então, o nome é NT, né? Mais famosa NT. Em outros estados pode ser IT, enfim. A nomenclatura muda, mas a ideia é a mesma. Aqui no Rio de Janeiro a gente usa NT. E na NT 201 tem os critérios, né, que a Olha, gente posso precisa. só fazer uma observação rapidinho? Acho que Sim, uma sim, coisa que seria interessante a gente falar onde a gente acha a NT. Né? Que pra gente acho que é tão intuitivo que é talvez outras pessoas verdade. possam ter essa dúvida. É verdade.
Às vezes, algumas informações que parecem até mais óbvias para a gente é importante sempre falar. Bom, a gente acha essas normas, né, essas notas técnicas, no site do Corpo de Bombeiros. Aqui no Rio de Janeiro é o CBMERG, né? E aí você, se quiser entrar no site do Corpo de Bombeiros do seu estado, né? Claro, não vai ser o CBMERG, vai variar de acordo com o seu estado, mas você encontra essas normas no site. Ah, perfeito. E aí, continuando, a NT201 versa sobre as instalações, e aí a gente encontra essas informações todas lá, né? Sim, exatamente. Quando a gente fala de instalação, é muito importante a gente frisar que os suportes dos extintores portáteis, aqueles que a gente vê presos na parede, eles devem suportar até 3 vezes o, a carga, né? A carga, o peso total ali do extintor. Então, se a gente tem um extintor que é de 20 quilos, esse suporte ele tem que aguentar pelo menos 60. Né? Legal. Então, não pode ser qualquer suporte, tem que ser um bom suporte para também não haver nenhum problema de instalação, nenhum problema com o extintor mesmo, né? Para não cair, para não acontecer nada com o extintor. Então, é importante, desde o momento da instalação, a gente verificar até o suporte. É muito legal essa observação, porque eu me recordo, assim, de já ter visto instalações onde a pessoa que está instalando, ela se preocupa exclusivamente em aguentar o peso do extintor. Então, você vê que, assim, Sim, o suporte está ali no limite do peso do extintor. E, na verdade, a NT fala que tem que aguentar 3 vezes o peso do extintor. Ela deveria isso, poder aguentar ali 3 extintores. isso mesmo. Ah, muito, muito legal. Interessante essa informação. Sim. E continuando sobre instalação, além da questão do suporte, do peso, do extintor, a gente precisa se atentar também à altura, né? Não pode ser qualquer altura. Então, tem que estar ali pelo menos 10 centímetros. O extintor ele tem que estar 10 centímetros do piso. Não pode estar direto no chão. Não pode ter o contato com o chão. Então, você precisa instalar o extintor a 10 centímetros do piso e, no máximo, a alça de manuseio a 1,60. Então, a gente precisa respeitar essa altura. Isso está em nota e deve ser seguido, é um critério obrigatório. Então, a gente precisa seguir essa distância. Ah, legal. E também é importante complementar, né, que essas alturas, né, tudo na... Acho curioso, assim, que as pessoas às vezes querem relativizar. E realmente, assim, não acho que precise ser... não é uma coisa rígida, no sentido de que, claro, as tecnologias mudam, a sociedade muda, a arquitetura muda. Mas, por exemplo, essa parte inferior dos 10 centímetros eu sei que é relacionado com a questão de oxidação, né? Se ele ficar direto com Sim, o piso, ele pode ali criar uma oxidação. Enfim, tem uma questão de corrosão envolvida. E a altura de manuseio, eu acredito que acima de 1,60 fique muito ruim para você manusear, né? Você ter que tirar sim. ele... A alça do extintor, ela tem um ganchinho, então se estiver muito alto para você tirar, né? Então, provavelmente relacionado à altura média ali, uma altura onde a gente possa, onde pessoas de estatura média possam utilizar. Então, é importante seguir até por isso, né? Sim. Às vezes a pessoa pode não reconhecer isso no momento, mas na hora do uso ela vai ver que era melhor ter seguido a NT, né? É muito importante, até no momento da instalação, verificar essas informações que estão na nota, né? Inclusive, a gente coloca isso em notas no próprio projeto, né? Então, tem uma parte do projeto que a pessoa que for fazer a instalação seguir direitinho o projeto, ela vai ver ali na parte de notas que tem essas informações referentes à altura, à instalação. E é importante a gente ler, às vezes, as letrinhas miúdas, né? Porque é importante, isso faz diferença. A gente não pode fazer um projeto, a gente não pode pensar no extintor só no projeto, a gente precisa pensar na prática. Como que ele vai ser utilizado? Né? A gente precisa pensar na funcionalidade dele. Tem que funcionar de forma eficiente. Então, de repente, uma pessoa que é mais baixa, talvez passou de uns 60, já fique difícil dela utilizar o extintor. A gente precisa pensar nisso. Isso começa lá no projeto. Então, quando a pessoa fizer a instalação, ela tem que olhar o projeto, ela tem que seguir o que está em nota, para a gente não ter nenhum tipo de problema ou dificuldade para utilizar os extintores. Ah, legal. Pô, sensacional. E bom você trazer isso do projeto, porque assim, é comum a gente que trabalha todo dia começar a. Ah, eu já sei, eu não preciso mais consultar, eu não preciso mais ler. E aí. Ah, a gente é ser humano, né? A gente esquece.
Então, é importante essa redundância de informações, né? Sim, Então, ter o checklist lá para conferir se as informações estão lá onde tem que estar. O projetista replicar essas informações no projeto. Quem for fazer a instalação, olhar o projeto mesmo, né? Não ir no instinto ali, né? Olhar novamente. Porque esses detalhes passando batido podem atrapalhar no momento de incêndio, de pânico. sim, com certeza. E Legal. seguindo essa linha de redundância, de informações que parecem ser óbvias, mas às vezes não são, o extintor ele precisa estar em um local visível, né? Então, quando a gente fala de uma loja que a gente tem prateleiras estantes, né? Enfim, a gente tem mercadorias, a gente precisa pensar nisso na hora de projetar, na hora de distribuir ali os extintores no projeto, na hora de instalar o extintor, porque não faz sentido a gente ter um extintor funcionando, todo em conformidade, né, com as normas, se ele está escondido, né? Então, É. precisa estar em local visível, protegido contra intempéries, não pode estar em qualquer local, né? Ele precisa ser estrategicamente posicionado. E também não pode ter nada obstruindo. Então, você está aqui, tem um extintor, não sei, a 2 metros daqui. A gente precisa chegar nesse extintor. Só que tem um monte de caixa na frente, tem um monte de mercadoria. Como é que eu chego nesse extintor no momento de incêndio? Que eu preciso de fato utilizá-lo. Atrapalha, né? Então não pode ter nada obstruindo essa passagem. A gente precisa pensar nisso também. Assim, eu tenho certeza que as pessoas não fazem isso, porque eu sei que os extintores têm vida própria, eles se escondem. A gente encontra muito, mas eu tenho certeza que são os extintores que eles se escondem, às vezes eles somem. É verdade. Então, a gente encontra muito em vistoria o extintor que está escondido atrás de materiais, o extintor que fugiu, que está só a placa, né, tá só a placa, a alça ali de instalação, mas o extintor não está lá. Outra coisa também, Mário, que a gente encontra muito, e acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso também, é assim, o extintor, a placa é para uma classe de fogo, o extintor é de outra classe, no projeto tá outra. E aí, assim, isso também na hora da utilização de um sinistro, de um incêndio, também pode provocar um acidente, pode piorar um acidente, enfim, pode até, sei lá, levar pessoas a óbito. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre essas classes, o que que é isso, por que que tem essa confusão. Quando nós falamos de extintores, tem diversas classes, né? Diversas classes extintoras. A nota ela diz classe do fogo. Então nós temos A, B, C, D, K, enfim. E cada agente extintor ele é utilizado para apagar um tipo de material, né? Para cada tipo de incêndio a gente tem um agente extintor. Então eu vou começar aqui falando sobre o extintor da classe A, né? Que é o famoso AP, água pressurizada. Nós utilizamos esse extintor para apagar fogo em materiais sólidos, então papel, borracha, plástico. A gente utiliza o extintor de água. E aí, quando a gente tem uma sinalização que não está compatível com o extintor, isso pode até piorar o incêndio. Eu não posso, de repente, utilizar o extintor de água em um quadro elétrico. Talvez isso piore a situação. Então, até mesmo na hora de posicionar os extintores, de sinalizar os extintores, a gente precisa ter muita atenção para que isso não aconteça. Tá? Seguindo Perfeito. aqui com o extintor da classe B. O extintor da classe B é para fogo envolvendo líquidos ou gases inflamáveis. E a gente tem o famoso CO2, que é o dióxido de carbono, e pode ser utilizado também o PQS, que é o pó químico seco. Ambos servem para classe B. E classe C, que é para fogo em equipamentos energizados. Aí sim, quando eu estou falando de um extintor de classe C, eu posso utilizá-lo para apagar incêndios em fios, cabos, quadros elétricos, que não terá problema. Ele é um extintor para isso. Então, as classes A, B, C, acho que são as mais comuns, né? As que a gente consegue ver na maioria das edificações. Mas tem também aquelas classes que são menos conhecidas, mas elas existem, elas precisam ser reconhecidas, que são a classe D e a classe K. Vou falar um pouquinho da classe D, que é o fogo que envolve a combustão de metais pirofóricos. Nossa, Mari, que nome estranho, o que é isso? Gente, são metais que eles inflamam
quando em contato com ar ou água, né? Então, é bem específico, é uma classe bem específica, que é a classe D, para esse tipo de metal. E a classe K, que é para combustão de óleos e gorduras. Então, é mais para cozinhas, onde a gente tem a fritura, né? Enfim, tem óleo e gordura, a gente utiliza o extintor de classe K. Legal, perfeito. Então, só resumindo, a gente tem o A, B, C, Isso, K e D. isso. O São K e o 5. D são os mais raros, assim, de Sim, encontrar. Eu confesso que eu vejo muito. O K eu acho que eu só conheço em foto. Acho que eu nunca vi em projeto, assim. O D, na verdade, minto. O D D. eu nunca vi em projeto e o K também eu vi raríssimas vezes. Sim. O A, B, C, D, o A, B, C são os que eu vejo mais. E aí uma dúvida, uma confusão que eu vejo acontecer muito. A gente tem o extintor tipo BC e o extintor tipo ABC, correto? Isso, E aí o ABC ele serve para as três classes de fogo perfeito. e o BC ele serve para as duas classes de fogo, para a classe B e para a classe C. Isso. Tá? E também tem a questão do CO2, que ele também é para a classe BC, é famoso. E aí, conseguia falar um pouquinho para a gente da diferença do pó químico, que é a classe Uhum. BC, e do CO2, que é a classe BC também? Por que existem os dois? Não seria melhor o bombeiro, assim, vamos facilitar, vamos botar um só? Nós temos essas opções, né, Kleber? CO2, PQS, a gente fala muito PQS, mas é o pó químico seco, são bem similares. CO2 é mais para líquidos inflamáveis, mas ambos atendem às classes BC, né? Então, quando a gente vê um CO2 ou um PQS, eles atendem as duas classes, BC. E água, que é a classe A, que é o AP. E assim, também tem o ABC, que pode ser utilizado tanto para classe A, tanto para classe B, quanto para classe C. É mais uma questão de escolha mesmo e entendimento sobre o que eu preciso, o que eu vou combater caso necessário. É líquido inflamável? É um quadro elétrico? E a gente consegue escolher de acordo com a nota, de acordo com o agente extintor, mas ambos são similares, tá? Tanto o PQS quanto o CO2. Não, perfeito. É bom falar sobre isso também, Mário, porque, assim, tem muita gente ainda que acredita que existe só um tipo de extintor. Aí a pessoa fala assim, cara, eu vou proteger minha edificação, eu vou comprar um extintor. Não, você precisa saber qual é a classe de fogo que você está combatendo, a localização faz diferença, a classe de fogo, ou seja, o tipo de material que você tem ali, é, faz diferença também na hora de decidir o extintor. Eu sei também que a ANT tem algumas partes mais específicas que falam sobre proximidade de alguns riscos específicos, que é até um detalhe que, assim, se a gente for falar da ANT toda, a gente vai ficar o dia inteiro, vamos falar dos pontos mais importantes. E é legal também que tem uma diferença no combate. O CO2 ele não danifica os equipamentos elétricos, né? Se eu não me engano, ele faz uma extinção do fogo retirando o oxigênio do ambiente. Ele é até perigoso para a gente, né? Não é bom utilizar o extintor de CO2 em ambientes fechados e você ficar ali ou que tenha muitas pessoas. Já o pó químico ele não tem isso, mas o pó químico ele cria uma reação química que pode danificar o material. Sim. Então, até esses detalhes sobre os extintores que parecem ser, acho que é mais simples do que o hidrante, né? As pessoas, o extintor eu compro aqui, eu entro no site, eu compro online e boto aqui. Mas tem esses detalhes que é importante pensar também na hora de colocar. E aí a pergunta clássica que eu ouço muito é em relação a aquela sinalização, aquele quadrado que fica embaixo do extintor, tá? Queria te perguntar um pouquinho sobre isso. É obrigatório, não é obrigatório? Se é obrigatório, quando que é obrigatório? Me perguntam muito, muito, muito isso. A sinalização, que é essa pintura no chão, né, aquela pintura amarela e vermelha, ela não é obrigatória para todas as edificações, mas é obrigatória para indústrias, depósitos, galpões, oficinas e similares. Para esse tipo de edificação, é obrigatório ter essa pintura. E é aquele quadrado vermelho de 70 por 70 e Perfeito. com a borda amarela de 15 centímetros. Para edificações que são indústrias, galpões, depósitos, oficinas similares, tem que ter a pintura.
para outras edificações não é obrigatório. Ah, perfeito. Excelente. E é bom também que a gente tem, né? A área é 70 por 70 e a borda amarela 15 centímetros de largura, né? Que eu já vi Exatamente. de... Eu já vi retângulo, eu já vi trapézio, eu ainda não vi um triângulo, assim, mas eu já vi Tem de tudo que é tudo. figura É. geométrica. Legal. E Mário, um outro ponto importante é que, assim, eu sei que é um pouco mais técnico, mas também, assim, o que que define, por exemplo, é, eu tenho extintores de, como se falou antes, né? Tem extintor lá de, o portátil de até 20 quilos, o extintor sobre roda de 250 quilos, e aí quando eu vou comprar o extintor que eu entro lá, tem extintor pequeno, médio, grande. Qual é a relação técnica disso? Por que que existe essa variação? Qual que eu posso botar no meu projeto? Os extintores, eles variam de acordo com o risco de incêndio da edificação. Então, nós dividimos os riscos entre risco pequeno, risco médio e risco grande. E para cada risco, isso é tabelado na norma, na NT. Então, para cada risco, tem ali um tipo de extintor. Tem a carga, capacidade extintora, né? E até mesmo para quantidade de extintor. A quantidade de extintor, a distância que precisa ter entre um extintor e outro, isso também varia de acordo com o risco. Então, antes de tudo, a gente precisa classificar a edificação. Uhum. Então, chegou um cliente, enfim, com uma loja, a gente precisa classificar o que, que é a loja. Comercial, tá, comercial. Aí olha para o tamanho, olha para a quantidade de pavimentos e define qual é o risco. É risco pequeno, é risco médio ou é risco grande. Aí sim a gente parte para a escolha dos extintores para definir capacidade, quantidade, distância entre um e outro. Então, tudo isso varia de acordo com o risco. Ah, perfeito. Então, na nota eu encontro tudo isso. Eu tenho a questão de distância, eu tenho uma questão de quantidade e eu tenho uma Sim, questão de capacidade extintora. exatamente. Tá. Tudo isso em nota. Tá. Você consegue falar um pouquinho mais de capacidade extintora? Sim, sim, consigo. Bom, a gente consegue, como eu falei no início, tem essa questão do extintor portátil ter até 20 quilos e o sobre-rodas 250 quilos. Só que a gente pode ter um de 80, de 10, enfim. E isso vai variar de acordo com o risco. Então, tem 2A, 4BC, tem extintor de 6 quilos, enfim. São muitas variações e isso tudo a gente encontra na norma. Se eu for falar de tudo agora, a gente vai ficar aqui bastante tempo. E Sim. também pode variar de acordo com o estado. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma tabela, pode ser que em São Paulo, no Paraná, enfim, Minas Gerais, qualquer outro local, isso pode variar. Perfeito. Tá. Excelente. E a capacidade extintora é a capacidade mesmo dele extinguir uma quantidade de fogo, né? Isso. É importante falar sobre isso porque até sem esse conhecimento técnico pode acontecer da gente comprar um extintor e ele não ser capaz de atender aquela capacidade que eu tenho. E aí, assim, o extintor ele serve para o combate inicial. Eu não vou conseguir ter aquele combate inicial. E aí o fogo vai se alastrar porque ele não é capaz, a capacidade extintora mesmo dele não é capaz de extinguir aquele foco de incêndio. E no projeto, eu contratei uma empresa e aí vem o projeto para mim, essas informações estão em projeto, essa distância, a capacidade, tudo isso. Como é que eu faço para ver isso? Com certeza, isso tem que estar em projeto, senão não tem como o cliente adivinhar qual extintor ele vai comprar. Então, essas informações, elas constam em projeto, elas devem, né, pelo menos constar em projeto. Nós normalmente posicionamos ali os extintores com uma simbologia específica. Então, para cada tipo de extintor tem uma simbologia e também a legenda. Então, todo projeto tem uma legenda que você vai colocar lá o nome do extintor, a capacidade extintora, o peso do extintor, enfim, tudo isso de acordo com o projeto. Então, compatibilizando legenda e planta, que é o projeto, né, o desenho, a gente consegue entender a quantidade de extintores que precisa comprar, o tipo de extintor, né, para não ocorrer esse erro de exemplo, a gente tem um depósito, risco grande, aí vai lá e compra o extintor com uma capacidade extintora inferior. Isso pode ocasionar problema, isso pode atrapalhar também no combate, pode não ser o suficiente e provavelmente não vai ser o suficiente porque não comprou o extintor certo, não posicionou o extintor corretamente.
Então, tudo isso consta em projeto, todas essas informações, tanto desenho quanto legenda. Às vezes, os clientes eles têm até uma certa dificuldade de entender ali o projeto, né? Pessoas, enfim, que não entendem muito de planta. E é muito importante o projetista ter esse feeling, né? Ter esse senso de explicar para ele, de repente mandar uma lista. Então, eu acredito que qualquer informação que possa ajudar, né, qualquer forma que a gente consiga melhorar a nossa comunicação com a pessoa que vai comprar os extintores, eu acho ótimo, eu acho eficiente, eu acho que o projetista ele tem que ajudar, porque ele é a pessoa que é especialista, é a pessoa que está por trás ali do projeto, então ele sabe o que ele fez. O cliente que está pegando o projeto pronto, né, aprovado pelo Corpo de Bombeiros, e vai realizar essa compra, às vezes ele não entende muito bem, ele não entendeu ali um desenho. Enfim, eu acho que isso também é responsabilidade do projetista de conversar, de explicar. E aí depois parte para a instalação. Esse ponto é importantíssimo porque, assim, quando você fala, eu penso assim, eu preciso, o meu projeto, vamos pensar alguém que está assistindo, e aí falou, cara, eu quero projetar, é uma área interessante, eu quero ajudar a proteger as edificações, e aí eu preciso que o meu projeto ele fale com o Corpo de Bombeiros, que é o responsável por aprovar, né? E aí, para isso, eu preciso seguir o que está na NT 201. Isso. Perfeito, que a gente encontra no site do Bombeiro. Até falar de novo aqui, a NT 201 é Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio. Né? Mas eu preciso também que o cliente seja capaz de analisar esse projeto, ter informações suficientes para ele poder tomar decisão. E o instalador também, todas essas informações que a gente está falando aqui, instalação, tem uma parte do projeto que vai, né? Como é que é essa parte dos detalhes dos extintores de incêndio? Isso vai no projeto, não vai? Como é que vai? Isso vai em projeto. Eu penso que tudo começa em projeto, né? Então, o projeto ele passa óbvio, pelo projetista, pelo analista do Corpo de Bombeiros, pelo cliente, pelo instalador. Então, sem o projeto, a gente não tem um direcionamento, né? E, sim, tem os detalhes, tem o detalhamento ali da instalação do extintor. É como se fosse uma vista mesmo, um desenho de frente, melhor dizendo, de como o extintor ele é instalado. A altura, aí ali a gente coloca a cota, né, que são as distâncias, a altura, o suporte, o que precisa ter, qual é o tipo de extintor, enfim, tudo isso está em projeto. Então, teve alguma dúvida? Olha no projeto. Perfeito. E se não entender, pode procurar um profissional técnico, né? Exatamente, sempre. Eu acho que o profissional ele tem que estar à disposição para um melhor entendimento do cliente ou do instalador, até mesmo do analista do Corpo de Bombeiros. Então, teve ali um ruído na comunicação, algo que passou despercebido, algo que precisa ter um melhor entendimento, converse sempre com o profissional que fez o projeto. Não, legal, perfeito. Mari, e um outro ponto aqui que eu te confesso que eu nem sei se está na NT isso. A questão da recarga. Tá de uma forma bem, pelo menos na NT do Rio de Janeiro, fala de uma forma bem ampla, assim, sobre a recarga do extintor, que ela deve ser anual, até para garantir o bom funcionamento do extintor. Ah, legal, perfeito. Então, anualmente eu preciso fazer recarga de extintor, né? Isso acho que é o Exatamente. conhecimento mais comum, Sim. todo mundo tem. Eu até aproveitei para trazer aqui na NBR de extintores, e que eu erradamente esqueci de trazer qual é o número, fala de 3 níveis de manutenção. Isso é legal porque muita gente conhece a recarga, mas muita gente não conhece as manutenções, né? Então existem 3 níveis de manutenção. A manutenção de nível 1 ela é uma manutenção corretiva, né, de alguns equipamentos, e aí tem uma lista ali, e essa manutenção ela pode ser feita a qualquer momento. Né? Normalmente, pelo que, pelo que eu já vi no mercado, o pessoal aproveita a recarga do extintor, né? O momento que o extintor vai para a empresa, né? Credenciada, a empresa tem que estar credenciada no Inmetro. E aí eles aproveitam já para fazer essa manutenção de nível 1. Tem uma troca de equipamentos, tem alguns itens que precisam ser feitos. Tá? A manutenção de nível 2 ela é feita anualmente, ela já é uma manutenção preventiva e corretiva. E aí também tem uma lista de itens que tem que seguir ali
As empresas que fornecem esse tipo de serviço de manutenção de extintor também vão conseguir explanar isso com mais assertividade. O objetivo é só trazer que existem as manutenções e é de nível 3, que ela é de 5 anos. Essa manutenção aqui, ela também é preventiva e corretiva, e eu sei que ela envolve também a questão da estrutura, do casco, feito ensaio hidrostático, enfim, de resistência. Uma coisa legal também que eu vi na NBR, que eu já tinha escutado também o pessoal da área comentar, é que se o extintor não tiver gravado de uma forma específica no casco dele algumas informações, esse extintor ele não pode ser usado, ele tem que ser descartado. Caramba. Então é legal, vou até ver se eu consigo trazer mais informações sobre isso depois, trazer algum profissional aqui e botar lá no Instagram. Perfeito. Maris, que a gente passou por bastante coisa da NT, passou um pouquinho pela norma. Tem mais alguma informação que você acha que é importante trazer? É mais uma dica, uma sugestão, se é que eu posso dizer assim, para sempre antes de for comprar, né? Antes de comprar um extintor, antes de tomar qualquer decisão, para todo mundo confirmar a informação no projeto, falar com o projetista, para não ocorrer erros, para não ocorrer nenhum tipo de problema, dificuldade de uso. Então, eu acho que isso é muito importante. Sempre confirmem, sempre olhem no projeto. Não façam nada sem olhar o projeto, sem entender qual é o tipo de extintor, qual é o peso do extintor, onde que ele deve ser posicionado. Sempre olhem o projeto e falem com o projetista também. Legal, perfeito. Eu achei aqui, ó, NBR 12693. É extintores de incêndio também, complementa as informações da NT. E aí a NBR você já encontra. Eu sei que o CREA fez uma parceria aqui com. O CREA fez uma parceria com a BNT. Então os engenheiros conseguem acessar. Eu não acessei por lá ainda, eu realmente não vi como é que funciona, mas eu vi que teve isso e é legal porque é pago, né? Pra quem não sabe, as NBRs a gente encontra na site da BNT e é pago. Eu não sei do CAL, não sei se você tem essa informação não, né? Se o CAL também tem alguma parceria Não. com a BNT. Mas se não tem, eu sei que em breve eles vão fazer também. E... Perfeito. Pessoal, no próximo a gente vai trazer a NT 205. 205 que fala de Sinalização. sinalização, legal. Ela complementa muito também com a 201. Essas 4 NTs que a gente vai trazer aqui nessa série, né? São as NTs que são as medidas básicas. E para quem é projetista, Mari, você acha que com essas 4 NTs já dá para fazer um projeto? Já consegue apresentar alguma coisa? Com certeza, para quem está iniciando aí no mercado da prevenção contra incêndio, está aprendendo a fazer projeto, entendendo essas quatro notas técnicas, né, que são as principais, que são as utilizadas em praticamente todos os projetos, já dá para fazer sim projetos que têm risco pequeno, às vezes até projetos de risco médio que não são tão grandes, né, em questão de tamanho metro quadrado ou muitos pavimentos, enfim. Tem diversas classificações de edificação que a gente consegue projetar somente com entendimento, com conhecimento dessas 4 notas. Legal, sensacional. Então, para quem está acompanhando até agora, muito obrigado. Não deixe de voltar na semana que vem com a NT 205. Mari, quer se despedir, falar alguma coisa? Eu quero somente agradecer pela companhia de vocês, por assistirem, por compartilharem com a gente muitas informações. Muita gente manda lá no Instagram dúvidas. Comentem também as dúvidas no próprio YouTube, né? E a gente vai ficar muito feliz de tirar essas dúvidas, de trazer mais informações e assuntos que vocês queiram conhecer mais. Perfeito, legal falar sobre isso, que a gente está à disposição também para dúvidas, para bater papo sobre prevenção, para esclarecer, né? Para quem está na área, para quem tem interesse. E eu vejo vocês na semana que vem. Agradeço pela disponibilidade, agradeço pelo carinho. Tenho certeza que vocês já deixaram like. Se não deixaram, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, ajuda a gente a alcançar um número maior de pessoas, porque realmente a gente está querendo promover essa prevenção contra incêndio aqui no Rio de Janeiro. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.